Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. A você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a estar agora clicando no botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse se inscrevendo, estivesse aí divulgando essas mensagens, compartilhando para amigos, para grupos, e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus te abençoe. Enfim, chegamos aí a mais vamos dizer, um fim de ano, né? Estamos aí nas vésperas aí, como se diz, do apagar das luzes. Um ano difícil, um ano que muitos fizeram projetos, fizeram planos e terminaram o ano de 2019 e com aquele desejo de o ano de 2020 ser um ano muito melhor. Quantas pessoas no final do ano de 2019 levantaram ali suas taças, comemoraram, agradeceram pelas grandes conquistas, brindaram ali, né, os seus sucessos financeiros, suas conquistas financeiras, compra talvez de um carro novo, quem sabe adquirir uma propriedade própria, uma casa, um apartamento. Quantas pessoas tiveram motivos múltiplos para poderem festejarem no final do ano 2019 e desejosos de um ano 2020, talvez melhor, ou quem sabe igual, 2019 nós tivemos esse ano tão difícil. E hoje eu creio que muitas pessoas vão estar levantando as suas taças de uma forma diferente. Creio que muitos lojistas, muitos empresários, muitas pessoas não vão estar levantando suas taças para brindarem só porque não conquistaram talvez muitas coisas, não tiveram talvez o objetivo financeiro alcançado, mas vão brindar por uma coisa talvez que eles achavam muito simples, e às vezes nós achamos muito simples, blindar a vida. Irmãos, raramente a gente vê em alguma das festividades as pessoas levantarem uma taça que seja de um champanhe, que seja de um vinho, que seja de um suco, que um copo com água. A gente raramente vê as pessoas vão brindar a vida, agradecer pela vida. E tenho certeza que hoje muitas pessoas, semana que vem, vão estar brindando a vida, agradecendo por atravessar essa dificuldade. Eu queria estar meditando com os irmãos lá no livro de Isaías, capítulo 9, apenas o versículo 6, em que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como eu disse, irmãos, Cristo geralmente ele é lembrado mais nessas épocas. Quando não, nos momentos de dificuldade, nos momentos de extrema dificuldade, enfermidade, escassez, deserto, perdas muito grandes. Geralmente Cristo ele só é lembrado em datas como essas, de momentos de dificuldade. E quando se chega a se lembrar de Cristo, na época em que nós estamos vivendo agora, essa época que antecede o Natal, as vésperas do Natal ou dia de Natal, em que foi escolhida essa data 25 de dezembro para se comemorar o aniversário de Cristo, nós entramos justamente naquela carta do Evangelho de João, no livro de João, me perdoe, João capítulo 1, o versículo 12. Ele veio para os que eram seus,
mas os seus não o reconheceram. Mas a todos que o reconheceram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O incrível é que ele é o aniversariante do 25 de dezembro, mas muitas vezes não é reconhecido como aniversariante. As festas não são voltadas para ele. Os agradecimentos não são voltados para ele. As pessoas não agradecem a Cristo o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Não agradecem por tudo que ele sofreu na terra em favor dos nossos pecados, para a salvação de nossa alma. E o mais incrível, as pessoas agradecem por um simples presente, algo material. E muitas das vezes algo que recebe na noite de Natal, na noite de véspera ou no dia de Natal, da festividade, coisas que talvez não vai durar, talvez dias, mas as pessoas agradecem de uma maneira incrível. Reconhece a pessoa que deu aquele presente, elogia, exalta aquela pessoa por aquele presente. Esquecemos do verdadeiro convidado, não convidado, o verdadeiro dono da festa, que o convidado somos nós. Esquecemos do dono da festa, que é Cristo Jesus. Enquanto que esse texto de Isaías, ele fala porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Muitas pessoas hoje, as pessoas trazem aquela lembrança daquele grande presépio, daquele lugar humilde onde Cristo nasceu. E as pessoas olham de uma maneira, mas não olham com gratidão. Elas olham de uma maneira, de forma até estética, achando bonito aquilo, muito lindo. As pessoas admiram muitas vezes Cristo pela simplicidade, pela humildade dele. Mas Cristo ele vai muito mais além da simplicidade, muito mais além da humildade. Ainda que ele era a humildade em pessoa, mas ele vai muito mais além disso. O texto fala que o governo está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso conselheiro. O seu nome é maravilhoso conselheiro. Nós olhamos para o livro de Juízes, Juízes capítulo 13, nós vemos o versículo 8, nós vemos que Manoá, pai de Sansão, quando aquele anjo lhe aparece, o desejo de Manoá era saber quem era aquele anjo, que representava o próprio Deus. Porque em algumas aparições desses anjos no Velho Testamento, na época dos reis, de juízes, era o próprio Cristo, representando a pessoa de Deus. Aquele anjo que aparecia, era representando a presença do próprio Cristo. E esse que aparece para Manoá, nós vemos aquele que nós conhecemos muito lá em Gênesis, quando Abraão ele negocia com aquele anjo, era o próprio Cristo, em que Abraão negociava para não destruir Sodoma e Gomorra, porque existia ali o seu sobrinho Ló. E esse aqui, nós vemos que Manoá, ele deseja saber o nome desse anjo, que foi ali falar com ele, que você vê no versículo 8, que ele pede, então Manoá orou ao Senhor, Senhor, meu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá desejava orientação de Deus para poder educar, ensinar a Sansão nos caminhos do Senhor. Aí no versículo 18 de Juízes capítulo 13, vai o próprio anjo, que representa Cristo, e respondeu ele, por que me pergunta pelo meu nome? Manoá queria saber o nome daquele anjo. E ele diz,
que é maravilhoso. Então esse anjo se apresenta para Manoá, naquele momento, o pai de Sansão, em Juízes, capítulo 13, versículo 18, como maravilhoso. Maravilhoso. E nós vemos que ali ele orienta Manoá acerca de tudo que iria ser feito. Irmãos, e quantas pessoas, elas não buscam essa direção, não buscam esse conselho, melhor dizendo, do Senhor. Hoje vivemos um momento em que, claro que a situação, ela nos impede de muitas coisas. Hoje estamos vivendo um momento limitado, a humanidade ela vive um momento limitado. E isso tem levado muitas pessoas a estarem atribulados, angustiados, deprimidos. Nesse momento hoje, quantas pessoas vão estar aí, vamos dizer assim, brindando só? Não tem como você brindar sozinho, fazer um brinde sozinho. Mas quantos vão estar aí com a sua taça na mão a sós, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, em um lugar? Não tem ninguém para lhe fazer companhia devido a essa situação. Às vezes nós nos sentimos no momento, irmãos, como se Deus ele quisesse nos trazer de volta para reconhecê-lo. Porque a humanidade, por mais que não, ela se afastou de Cristo. E as pessoas, você pode ver que essas épocas festivas, Cristo não era reconhecido. Se eu fizesse uma pergunta, de uma forma simbólica, quantos natais, 25 de dezembro, em que nós comemoramos aí, sabemos bem claro que pelo calendário judeu que Cristo nasceu nessa data, mas foi dada essa data simbólica de 25 de dezembro para se comemorar o nascimento de Cristo, que é o Natal. Quantos de uma forma, vamos colocar, simbólica, levanta nesse dia de Natal, dia 25, e parabeniza a Cristo. Muitas vezes nós parabenizamos, nos confraternizamos com as pessoas físicas que estão ao nosso redor, damos presente, presenteamos. Agora, quantas vezes você já se levantou no dia 25 de dezembro e falou: Jesus, eu estou te dando parabéns. Irmãos, a primeira vez que eu fiz isso parecia uma loucura, mas eu me senti muito bem em me levantar no dia 25 e falar: Jesus, meus parabéns pelo teu aniversário. Porque se nós acreditamos, irmãos, que nós servimos a um Cristo vivo, que Ele ressuscitou e que Ele vive, então, irmãos, Ele está vivo. Ele está comemorando mais de 2000 anos que Ele nos resgatou. São 2020, né? Nós estamos vivendo aí 2020. Então é o ano que Cristo teria, 2020 anos, ou que Ele tem, a partir do momento que Ele nos libertou, que Ele nos salvou. Claro que Ele vive de eternidade a eternidade, mas para nós é 2020. E quando eu senti esse desejo no coração há muitos anos atrás, todos os natais, irmãos, eu dobro o joelho assim que eu me levanto e falo: Senhor, meus parabéns pelo teu aniversário. Meus parabéns, Senhor, e obrigado pela tua existência. Não quero estar aqui fazendo um julgamento, mas tenho certeza que muitas pessoas não fazem isso porque elas não veem Cristo, elas não abraçam a Cristo. Elas não podem fazer um bolo de confraternização com salgadinhos, com bebidas, com aglomeração de pessoas, para poder parabenizar, cantar parabéns para Cristo, não. Mas experimenta fazer isso. O nome dele é maravilhoso. É maravilhoso o conselheiro. E a segunda coisa que ele se apresenta aqui,
que Ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte. Esse Deus que nos sustenta, que nos fortalece. Quando nós olhamos para os Salmos de número 46, em que fala que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Então Ele é o nosso Deus forte. Você olha para a carta de 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, você vê o que Timóteo fala. Ele diz, olha, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Tem até um louvor lindo que nós cantávamos muito na denominação onde eu passei. Esse louvor, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tem um louvor lindo que fala desse versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse Deus que Ele é poder, esse Deus forte, esse Deus soberano, esse Deus que está conosco em todos os momentos. E outra coisa que Ele se apresenta nesse versículo 6 de Isaías 9, que fala que Ele é Pai da eternidade. Dá para entendermos, irmãos, esse Pai da eternidade? Ele é eterno. Para nós, como eu disse, Ele tem 2020 anos, mas Ele é Pai da eternidade, Ele vive de eternidade a eternidade, de geração a geração. Não dá para nós entendermos, irmão, a dimensão disso. Nós vemos, irmãos, aí os cientistas, quando eles falam acerca da existência dos dinossauros, quando eles fazem alguns estudos sobre algumas coisas encontradas, alguns utensílios, algumas pedras antigas, alguns objetos encontrados, eles falam de milhões e milhões de anos. Eles falam de árvores e natureza que já existiam de milhões de anos. Enquanto nós conhecemos, e a Bíblia fala que Ele estava no princípio. Desde o princípio, Ele estava com Deus. Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Ele está desde a eternidade, eternidade, eternidade. Ele não muda. É o mesmo Senhor conosco. Então quem é que nós temos que festejar? É esse Senhor, irmãos. É o príncipe da paz. Precisamos hoje agradecer a esse príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que apresenta esse versículo 6 é que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz que nos fala. Esta paz ela não é apenas uma ausência da guerra, mas também significa a prosperidade e o bem-estar em vez de necessidades e de tristezas. Olha que coisa importante. Essa paz, ela é uma ausência de guerra. Ela traz um benefício para a nossa alma. Ela traz algo que flui de dentro para fora. Então Ele é o príncipe da paz. É isso que precisamos comemorar nesse momento. Que o Espírito possa levar essa paz no teu coração, essa paz no seu lar, da forma que você estiver nesse momento. Se está talvez se sentindo abandonado, só existe um nesse momento contigo.
que não te abandona, que te sustenta, em que Ele nos deu a promessa lá no livro de Mateus, capítulo 28, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está contigo nesse momento, Ele não te abandona. Então, se nesse momento, nessa noite, você for levantar uma taça, brindar alguma coisa, brinde a existência de Cristo, brinde a esse Senhor, a esse maravilhoso conselheiro, a esse Deus forte, a esse Pai da eternidade, a esse príncipe da paz. Que Ele te dê essa paz no teu coração, que Ele te fortaleça, Ele te dê a vitória e que você possa ser um abençoado, uma abençoada e fortalecido e fortalecida em Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória e que essa paz que excede todo entendimento possa derramar sobre a sua vida nesse momento, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não sei qual foi o tamanho da dificuldade que você enfrentou esse ano, qual foi sua grande perda, mas o nosso Deus, Ele é conselheiro, Ele consola também, além dele aconselhar, Ele nos consola. Ele é esse Deus forte. Então que Deus possa te dar a graça e que a presença dEle possa reinar na sua vida nesse momento, na sua alma, no seu entendimento. Deus te abençoe. Fique com Cristo no seu coração, em nome de Jesus, meu querido.